Bom dia, na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aqui para dar continuidade à nossa oração da manhã, em forma de leitura da Palavra de Deus. E hoje vamos ler o capítulo de número 28 e 29 do livro de 1 Samuel. Fica conosco, pega a tua Bíblia e vamos adquirir um pouco mais de conhecimento da palavra do nosso Deus, um pouco mais de temor e aprendermos o querer de Deus para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. O título do capítulo de número 28 diz: Saul consulta a médio Endor. E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus, os seus exércitos, a pelejar para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: Sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: Assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: Por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. E Samuel já estava morto, e todo o Israel o tinha chorado e sepultado em Ramá, que era a sua cidade, e Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: Eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinha. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens, e de noite chegaram a mulher. Ele disse: Peço que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquela que eu te disser. Então a mulher lhe disse: Eis aqui, tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me arma um laço à minha vida para me fazer morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: Tão servo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobreviverá por isto. Tão certo e sobreviverá. Sobrevirá. Quer dizer, não vai cair nada de mal sobre ela. E a mulher então lhe disse: A quem te farei subir? E disse ele: Fazei-me subir a Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher disse a Saul: Por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: Não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: Vejo deuses que sobem da terra. Perguntou ele: Como é a sua figura? Respondeu ela: Vem subindo o ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel,
inclinou-se com o rosto em terra e prostou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde, mas nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como eu não deste ouvidos à voz do Senhor, e não executasse o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. De súbito caiu Saul, estendido por terra, e foi tomado de um grande medo por causa das palavras de Samuel, e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva. Pulou 21. 21. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que a tua criada teu ouvidos a tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouve as palavras que dissestes. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças e te ponhas a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram. Então deu ouvido à sua voz, levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado, apressou-se e matou-o, e tomando farinha, e amassou, e a cozeu em bolos asmos. E os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois se levantaram e partiram naquela mesma noite. Gente, a palavra de Deus diz, né, está lá no livro de Apocalipse, que não se deve consultar os mortos. E eu acredito que Saul sabia disso, porque Samuel jamais ia provar isso, né? Mas aí no desespero dele, ele não estava tendo a resposta de Deus. Ele orava com certeza e Deus não estava respondendo, porque Deus nos responde tocando na nossa mente, no nosso coração, nos responde através de sonhos, através de visões e através de profetas que Deus fala com eles e eles entregam a nós a palavra. Só que ele não estava tendo resposta de lado nenhum, porque Deus estava entristecido com os atos dele. Então o que ele fez foi consultar a uma vidente, né? E a vidente lhe invocou, né, o espírito de Samuel, e Samuel veio falar com ele. Mas
o que Samuel revelou a ele foi o que já tinha sido revelado ainda em vida, né? E mesmo assim ele não se tocou. Mas é assim que acontece mesmo. Tudo que a gente faz é uma semente que a gente planta. E cedo ou tarde tem que colher. E ele estava colhendo o que ele com certeza plantou. Vamos ler agora o capítulo de número 29. E o capítulo de número 29 tem como título: Os filisteus desconfiam de Davi. E ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Áfica e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jazreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis em retaguarda. E disseram então os príncipes dos filisteus: que fazem aqui estes hebreus? E disse Aquis aos príncipes dos filisteus: não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há alguns dias ou anos? Coisa nenhuma achei nele desde o dia em que se revoltou até ao dia de hoje. Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele. Eles disseram: faze voltar este homem para que torne ao lugar que lhe designaste e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário no combate, pois de que de outro modo se conciliaria com o seu senhor? Não seria porventura com as cabeças desses homens? E não é este aquele Davi de quem uns aos outros cantaram nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Então Aquis chamou Davi, ele disse: tão certo como vive o Senhor, tu és reto, e me parece bem que tomes parte comigo nessa campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia em que passaste para mim até o dia de hoje, porém aos príncipes não agradas. Volta, pois, agora e vai em paz, para que não faças mal aos olhos dos príncipes dos filisteus. Então Davi disse a Aquis: porém que fiz eu? Ou que achaste no teu servo, desde o dia em que entrei para o teu serviço até hoje, para que não vá pelejar contra os inimigos do rei, meu senhor? Respondeu, porém, Aquis e disse a Davi: bem o sei que, na verdade, aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém, disseram os príncipes dos filisteus: não suba este conosco à batalha. Levanta-te, pois, amanhã de madrugada com seus servos que vieram contigo, e levantando-vos logo que haja luz, parte. Então Davi, de madrugada, se levantou, ele e os seus homens, para partirem pela manhã e voltarem à terra dos filisteus, e os filisteus subiram a Jezreel. Gente, eu acredito que Davi sentiu um alívio, né, quando foi mandado voltar, né, porque ele tinha grande amor por Saul e pelo filho de Saul, né? Apesar de Saul o perseguir, ele não tinha coragem de fazer nada contra a vida de Saul. E tanto é que Deus colocou Saul nas mãos dele por 2 vezes nas cavernas. E ele não o matou. Então, eu acredito que quando ele visse ele e o filho dele, que Davi o amava muito, em perigo, Davi ia tentar livrar, ia buscar livrar.
Então eu acho que aqueles príncipes entenderam, né, que não deveria levar, e eu acredito que se eles tivessem levado realmente teria acontecido. Não porque Davi fosse mal, porque tivesse maldando, planejando nada contra eles, mas porque na hora ele não ia conseguir fazer, não ia conseguir. Então eu acredito que ele deve ter se sentido aliviado, apesar de preocupado, né, com o que ia acontecer. Mas é isso, que Deus abençoe a sua vida grandemente, te ilumine, te guarde, te proteja, defenda, te dê muita sabedoria, que uma chuva de bênção vinda do céu seja derramada sobre ti, sobre a tua família, sobre o teu lar. Amém? Amanhã estaremos de volta para ler o capítulo de número 30 e espero que você esteja conosco em mais essa oração da manhã. Em nome de Jesus, fica com Deus e até amanhã.